Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós falamos muitas vezes daquilo que nós não entendemos, né? E uma das coisas que são complicadas de entender é a respeito da fé. Por mais que tenhamos palavras e palavras falando sobre fé, sobre graça, nós vamos sempre deparar com um muro à nossa frente. Sempre vai ter uma fortaleza à nossa frente. Parece que impedindo da gente avançar para algo sobrenatural. Essa barreira que se levanta à nossa frente, esse obstáculo que se levanta, nós podemos dar um nome para esse obstáculo, para essa barreira, para essa fortaleza, que nos impede de conquistar as coisas sobrenaturais do Senhor. E se nós dessemos um nome para essas fortalezas que se levantam, que nos traz baixa estima, nós poderíamos dar o nome de incredulidade. E o tema da mensagem de hoje é incredulidade. Mas pastor, espera aí, eu estou aqui. Muitos vão dizer, eu estou aqui. Estou no culto. No domingo, na quinta-feira, nos PGs. Inclusive em fevereiro nós voltamos, tá? Os PGs, amém? Só 2 pessoas gostaram, mas amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ver que essa incredulidade, ela vem de dentro para fora. Ela não acontece simplesmente de fora para dentro. Tudo bem que lá fora as pessoas precisam crer no Senhor. Tudo bem que lá fora as pessoas precisam acreditar que Jesus é o Senhor. Mas a questão toda é que parece que nós olhamos lá para fora e esquecemos daqui de dentro. E quando eu falo daqui de dentro, eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando daqui dentro do coração. Eu não sei qual a expectativa que você criou para estar nesse lugar. Eu não sei se você ficou ansioso para chegar logo. Eu não sei se algo tentou te distrair. Obrigado, filho. Não sei se algo tentou te distrair. E não sei se você foi comprado pela corrupção do seu coração. Mas essa incredulidade, ela acontece muitas vezes dentro dos nossos corações de forma sutil. Quando nós achamos que não precisamos estar reunidos. Quando nós achamos que não precisamos jejuar. Quando nós não achamos que não precisa ter momento de oração, sala de oração. Quando nós achamos que não precisa de comunhão. Coisas sutis. Deixa eu te falar. O inimigo das nossas almas, ele não chega dando um bum para você se assustar. Ele chega com versos e canções, boas palavras, boas melodias, com um ar de bondade, de que isso não tem nada a ver, coisa simples. A verdade é que a incredulidade, ela tem entrado dentro das igrejas, e muitas vezes nós somos tomados de tanta dúvidas e questionamentos. E eu quero compartilhar uma passagem, que lá em Marcos capítulo 6, o próprio Jesus, no versículo 4, ele diz assim, a mensagem diz assim, né? Está na NVI. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto
impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados e ensinando. Jesus ficou admirado com a incredulidade daqueles que admiravam que Jesus estava fazendo. Entenda que nessa passagem de Marcos, no capítulo 6, eles começaram a conversar entre eles, dizendo: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse? O pai dele não é José, Maria? Seus irmãos, suas irmãs estão ali? E eles ficaram ali admirados com a boa palavra de Jesus, com a mensagem de Jesus. Acredito que se pegarmos os melhores pregadores, homens com tantas limitações, tantas dificuldades, e nós gostamos de ouvir alguns pregadores, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir alguns pregadores, e é muito bom ouvi-los, mas imagina o que é Jesus pregando. Imagina que coisa maravilhosa aqueles homens que ouviram Jesus pregando. E a palavra diz que ele falava como quem tem autoridade. Ou seja, muitas vezes o que nós estamos falando aqui, mesmo com autoridade, é um pouco limitado, mas Jesus falava aquilo que era realmente necessário uma pessoa ouvir. Nós falamos aqui de várias coisas, o pregador, ele prega sobre várias coisas, muitas pessoas recebem de várias formas. E às vezes o pregador fica na dúvida se as pessoas entenderam ou não. Mas entenda, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, entenda que ele falava o que todos precisavam ouvir, e mesmo em meio a uma multidão de judeus, em meio a pessoas que estavam amando aquela pregação, eles estavam incrédulos. Estavam incrédulos. Você imagina quem era Jesus não poder fazer milagres. Jesus não podia fazer milagres naquele momento, por conta da incredulidade. E Jesus fala: somente em sua terra o profeta não tem honra. Olha só, o que Jesus está falando naquela época era muito atual, até mesmo para os dias de hoje, porque aqui o profeta está falando, e eu sou um profeta nesse lugar. Só que muitas vezes o profeta está falando e nada muda, os milagres não acontecem, a situação financeira não muda, a saúde, nada acontece, e tudo isso é por conta da falta de honra. O profeta não tem honra no teu lugar, na tua parentela, no meio do teu povo. E isso aconteceu com Jesus. Você imagina que João Batista, ele anunciava que Jesus, que não era Jesus aqui, né? Ele anunciava, ele apontava para o caminho, ele apontava para o Messias, ele apontava para aquele que vinha
levar o pecado do mundo, e de repente ele descobre que essa pessoa é o seu primo. Tem que ter muita maturidade para continuar pregando. E João Batista, ele anunciava o caminho, e aí ele descobre que esse caminho é Jesus. E aí ele fala para os discípulos dele: siga ele, pois eu não sou digno nem de amarrar os sapatos dele, né, as sandálias. Maturidade espiritual, fé. E nós precisamos alcançar essa fé, porque a incredulidade, ela traz algumas promoções. A incredulidade promove a falta da fé. A incredulidade promove a falta de esperança. Ela promove também a inconsistência. Também promove o pessimismo. O que é a incredulidade? A incredulidade traz a inconsistência. O que é essa inconsistência? A inconsistência é porque a pessoa não consegue manter firme. Ela não consegue manter os 20 km que ela começou na corrida dela. E ao invés dela aumentar os 20 km para 30, para 40, para 50, avançando, prosseguindo e avançar, essa pessoa, muitas vezes, do 20 cai para o 10, e do 10 para o 5, e do 5 para o 1, e daqui a pouco ele para. E nós precisamos entender que tudo isso tem a ver com a incredulidade. Porque que muitos de nós não conseguem avançar, não conseguem romper na vida financeira, não conseguem romper no meio da sociedade que ela está inserida. Entende uma coisa, não foi diferente na época de Jesus. Jesus estava ensinando ao povo dele. Houve muita admiração da parte dos judeus. Porém, a incredulidade impediu que os milagres acontecessem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, você crê que Jesus existe? Amém? Pelo menos 3 pessoas creem. Vou te dar uma oportunidade de você falar novamente. Você crê que Jesus existe? Amém. Agora aumentou. Só que não importa só crer que ele existe, tem que se aproximar dele. Só que Jesus é Espírito. Como que você se aproxima do Espírito? Como que vai avançar em algo? Como que vai crescer em algo que você não pode ver? E o nome disso é fé. Só que Jesus, ele dá galardão, ele dá prêmios para aqueles que o buscam. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A incredulidade, ela retém a recompensa. Não tem como ter recompensa com incredulidade. Não tem como vencer sem crer, sem fé. A fé, ela precisa ser uma decisão constante. A fé é uma decisão. A fé é um dom de Deus. Não existe fé se o Senhor não te der ela. Mas Deus te dá a fé. E a fé, ela é incontestável. Ela é sem variação de dúvidas. A fé move as coisas naturais. A fé move as coisas espirituais. E Jesus, ele fala que se você tiver uma fé de um tamanho, de um grão de mostarda, o que acontece?
você muda um monte de lugar. Ele está falando de coisas naturais e coisas espirituais. A fé não tem variação de dúvida. Em Hebreus 11, diz que através da fé, a oferta de Abel foi reconhecida por Deus. Olha só, lá em Gênesis fala que Caim e Abel foram apresentar uma oferta ao Senhor. Através da oferta de Abel, embora ele já estivesse morto, Abel morreu, Caim matou Abel, aquela oferta ainda falava. Aleluia. Talvez você não tenha entendido isso. A oferta de Abel era tão conectada com a fé. A oferta de Abel era tão conectada com a vontade de Deus, que mesmo que tiraram a vida de Abel, a oferta dele ainda clamava. Aleluia. Isso quer dizer que não importa se vão tirar a tua vida, seu coração precisa estar alinhado com a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa estar alinhado. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Isso está tudo lá em Hebreus 11. Leia Hebreus 11 inteiro. Enoque não conheceu a morte, porque a palavra diz que ele andava com Deus, ele tinha o coração de Deus, ele fazia a vontade de Deus, e ele não tinha outra intenção, outro olhar, outro trabalho que não fosse Yahvé, Deus Todo-Poderoso. E Enoque foi levado aos céus, não conheceu a morte, pela fé. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação. Quando Deus aparece para Noé, Deus não começa a debater com Noé, não tem um diálogo de tipo assim, eu vou destruir, e Noé falar, não, você não vai destruir, vamos salvar, não sei o que. Não existe isso. Só existe uma fala de Deus: construa uma embarcação. Noé ouviu quantas vezes isso? Uma vez. Aleluia. Talvez você não consiga entender onde está o mistério disso. Noé construiu uma embarcação, uma grande embarcação, e lá ele salvou sua família e os animais que Deus estipulou que fossem salvos. Quem em sã consciência construiria um barco, uma embarcação, um navio, num lugar onde não tinha mar, não tinha nada ali? Eu não sei a localização que Noé estava, mas não foi num porto, né? De repente poderia ter construído do lado de um porto, eu não sei, mas eu sei que Noé fez um grande barco, e nesse barco tinha uma grande porta, e esses bichos entraram, e Deus fechou a porta, e esse barco não afundou. Então eu acredito no que está escrito na palavra. Eu não sei como que ele fez, eu sei que ele fez. E Deus viu graça em Noé. E naquela época não tinha o que nós temos hoje. Sabe o que era para a gente estar fazendo? Saltando de fé em fé, de glória em glória, cheio da presença de Deus. Era para nós estarmos pulando, pipocando, fazendo grandes milagres, porque hoje nós temos um norte que eles não tiveram.
nós temos vantagem sobre os homens antigos. Naquela época, o Espírito Santo visitava o homem. Hoje, o Espírito Santo vive no homem. E porque o Espírito Santo vive no homem, nós não poderíamos viver em incredulidade. Deveríamos viver das promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós deveríamos estar olhando para os céus. A palavra de Deus diz que Ele virá sobre as nuvens e vai levar a tua igreja. Você está preparado para ir, meu irmão? Como estão as suas vestes? Estão lavadas no sangue do Cordeiro? Como está a preparação para o casamento? O grande dia, aleluia, e Ele virá sobre as nuvens, montado a um cavalo branco, e na sua coxa direita, sobre a sua coxa direita, estará escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ele é a nossa inspiração, motivo de fé. Passarão terras e céus, passarão tempos e tempos, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Pela fé, Abraão teve um filho gerado na sua velhice, junto com Sara, que era estéril. Por mais que nós venhamos falar que Abraão quis ajudar a Deus e tal, não sei o quê, deixa eu te falar uma coisa. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Aleluia. Quem somos nós para falar de Abraão, para contestar alguma coisa que Abraão fez? Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque Abraão, através de uma palavra que Deus disse a Abraão: sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mandar. Abraão sai. Não precisou de Deus falar duas vezes. Pela fé, Abraão, homem de idade, teve filhos. E hoje nós todos somos descendentes de Abraão. Era para você dar um glória a Deus bem forte agora. Você é descendente de Abraão, porque Abraão, ele é pai dos judeus e dos gentios. Pela fé, Moisés libertou o povo e atravessou o mar vermelho de pés enxutos. Muitos vão dizer que a maré baixou. Eu não sei o que vai acontecer se Moisés passou de pé enxuto, ou com os pés, ou com águas até nas canelas. Eu não sei o que ele fez. Eu sei que pela fé ele atravessou o mar. E pela fé, aqueles que perseguiam ele morreram afogados. Não sei se eles foram tomados pelo mar que se fechou, ou se eles caíram e morreram afogados no rasinho. Não sei, mas eu sei que o Senhor fez o milagre acontecer, e eles atravessaram o mar vermelho. Pela fé. Você precisa crer. Se você não crer, você não vai ver os milagres acontecendo. Da mesma forma que a falta de fé, da mesma forma que a falta de fé daqueles homens admiraram Jesus, também teve um homem que não era judeu, que deixou Jesus perplexo, completamente admirado. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz lá essa palavra em Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum,
dirigiu-se a ele um centurião. Já estamos vendo que esse homem não era judeu, ele era no mínimo um romano, tinha 100 soldados, por isso esse nome, centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo um, vá, e ele vai, e a outro, venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia! Da mesma forma que os judeus deixaram Jesus admirado pela incredulidade, um centurião deixou Jesus admirado por tamanha fé. A incredulidade tira a oportunidade de viver os maravilhosos feitos de Deus. E quando eu estou falando da incredulidade, eu estou falando que nós precisamos vencer essa fortaleza em nossas vidas. Primeiramente, muitas vezes vamos achar que é bobagem estar no culto. É bobagem. Esse negócio de estar junto. Mas a palavra diz que onde estiverem dois ou mais, na presença do Senhor, Ele está. Mas a incredulidade é uma doença terrível, como um câncer, que nos afasta dos nossos propósitos, de viver o melhor de Deus. Olha para dentro de você, feche os seus olhos agora. Olha para dentro de você. Você está onde você gostaria de estar? Você chegou onde você gostaria de estar? Olha para dentro de você. E analisa. Não abra os olhos ainda. Olha para dentro de você e veja se a tua vida foi uma vida de incredulidade a ponto de impedir você de chegar onde você deveria chegar. Quais eram os seus planos para os dias de hoje? Será que os seus planos eram estar onde você está? Será que você completou a sua faculdade? Completou os teus sonhos? Será que você foi morar onde você gostaria de morar? Será que você não enterrou os seus planos, os seus sonhos? Porque era muito difícil de completar? E o nome disso é incredulidade. Então eu te convido a você crer no seu potencial, a você crer na pessoa incrível que tem dentro de você, nessa pessoa vencedora que está vivendo como derrotado, nessa pessoa incrível e maravilhosa que tem aí dentro de você, que está vivendo como depressão, tristeza, frustração. Acredite, você tem tudo que você precisa, e tudo que você precisa está dentro de você. Você crê nisso? Se você crê, aplauda o Senhor.
Jefté foi um grande homem, um grande guerreiro de Deus. Porém, a palavra, Jefté foi um juiz, né? Um juiz. Mas quando fala da história de Jefté, fala que ele era filho de uma prostituta. Ou seja, já manchou ali a autoestima dele. E o pai dele amava ele, criou ele. Mas os irmãos o expulsaram de casa. Só que quando veio a perseguição, eles clamaram por Jefté, pois ele era um homem de guerra. E Jefté alcançou, conquistou a vitória. Também da mesma forma aconteceu com Gideão. A mensagem diz que Gideão está lá no lagar, malhando trigo. Amém? Enquanto ele está lá fazendo isso, ele está fazendo isso escondido. Escondido dos midianitas, que não é o povo da mídia, tá, irmão? E ele está ali escondido, malhando trigo. Deus olha para ele e fala assim: homem valente e valoroso. Ele se via homem valente e valoroso? Quem via ele valente e valoroso? O Senhor. Você se vê valente e valoroso? Quem vê isso em você? Tenha fé. Você é tudo que você precisa ser. Está tudo aí dentro de você. Você é um pregador da palavra. Você é um administrador de empresas. Você é tudo que você precisa ser. Você é uma grande esposa, um homem de Deus, um sacerdote. Você é um filho abençoado. Você só precisa crer. Se você vai trabalhar ali de carteira assinada, você será o melhor funcionário, porque está dentro de você. Trabalhe com excelência. Faça para o seu patrão como se você estivesse fazendo para Deus. Faça para os seus clientes como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, você pense, analise: eu faria isso para o Senhor? Eu faria? Então você vai ver que a excelência está dentro de você. Tem como. Existe uma voz que diz que você já venceu, mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas isso não significa que vai ser fácil. Significa que vai ser muita guerra. Significa que vai ser difícil. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena crer. Então valeu a pena crer. Quando você chegar lá no final das suas vidas, você olhar, e se tiver oportunidade, porque alguns têm a oportunidade de ver o Senhor antes de morrer, e vai falar assim: combati um bom combate, aleluia, encerrei a carreira e guardei a fé. Você sabe, quando Paulo estava indo para a morte, ele falou essas coisas. Ele falou assim: combati o bom combate. Ele olhou para trás, lá atrás ele passou fome, lá atrás ele passou frio, lá atrás ele passou por naufrágios, foi picado por uma víbora, se sentiu sozinho, cansado, com fome.
E no final ele diz: combati um bom combate. Há uma aventura maravilhosa, incrível, que é viver na presença do Senhor. Não troque isso. Não troque isso por 30 moedas de prata. Não troque isso por uma noite de prazer. Não troque isso. Não troque por nada. Não troque por nada. Para que Jesus olhe para você e fale assim: nunca vi em Israel, nunca vi lá em Israel uma pessoa com tanta fé. Para que o Senhor olhe para você e fale assim: Alessandra, eu nunca vi tanta fé. Ritinha, eu nunca vi tanta fé. Entendeu, Arthur? Eu nunca vi tanta fé. Viver de fé em fé, de glória em glória, olhando para o alto, para o nosso Senhor, para os montes, de onde vem o socorro. Muitos confiam em carros, cavalos, coisas, mas nós fazemos menção ao Senhor dos exércitos, aquele que há de vir, aquele que era e que há de vir. E se você crê, se coloque de pé. Nessa hora, o que está faltando é fé? Está faltando fé? Não deixe que essa barreira da incredulidade te impeça de vencer. A pessoa, quando ela acredita em algo, ela vai até o fim. Mesmo que a morte chegue, ela vai até o último dia da vida dela acreditando. Deixa eu te falar, não precisa de ter boas, grandes, maravilhosas ideias para ser feliz, não. Seja feliz no simples. Seja fiel no pouco. Alinha a tua vontade com a vontade de Deus. Porque Deus não quer nada burocrático. Você vai dizer assim: ah, mas se eu tivesse numa situação melhor, eu faria mais. Não, você pode fazer mais agora. Não é numa situação melhor. Ai, se eu tivesse um carro, eu ia mais para a igreja. Não. Põe no teu coração, faz propósito. Senhor, eu quero ir para a tua casa hoje. Senhor, eu quero ir para a tua casa hoje. E ora o Senhor, e a carona vai chegar. Vai, mano, vai. Mas aí, quando ela chegar, fala assim: ai, não precisa não. Não, fala assim: não, eu quero ir mesmo. Tem ar-condicionado? Que eu quero ir de ar-condicionado. Mas se não tiver ar-condicionado, abra a janela, por favor. Esteja alinhando as vontades do Senhor no pouco. Senhor, eu quero dar um dinheirão para a igreja. Quero dar um dinheirão para a igreja. Não, meu irmão, mas você tem? Dá o seu tempo, o seu coração. Dá o que você tem. Por quantas vezes nós ficamos impedidos de fazer tanta coisa, mas quando temos a oportunidade de fazer, nós não fazemos? O que falta? Qual é o nível de fé que nós estamos vivendo? Quando eu vejo os nossos pequenos lá e o Alton no infantil agora, eu penso em homens que vão governar essa terra. Quando eu falo homens, eu estou falando homens no geral, meninos e meninas, que vão levar o evangelho do Senhor. Mas para isso acontecer, você que é pai, tem a responsabilidade de tirar
todo tipo de incredulidade do coração deles. Quando eles disserem que não conseguem, vocês têm que dizer: você consegue. Eu acredito em você. Porque é isso que Jesus está falando hoje. Jesus fala para você hoje: eu acredito em você. Jesus fala para você hoje: você já venceu. Jesus fala para você: olha só, eu já venci o mundo, agora vocês podem vencer, porque eu já conquistei, e através de mim vocês têm as coisas. Lá em Efésios 1, diz que todas as bênçãos nas regiões celestiais já foram concedidas para cada um de nós. Não viva como incrédulo, viva com poder. Onde você colocar a planta dos teus pés, você tem o domínio espiritual daquele lugar. Você é um agente de paz. Você é um socorro naquele lugar. Você é a luz no meio da escuridão. Você é sal no meio daquele povo. E se você crê nisso, aplauda o Senhor, exalte o nome dele, dê um grito de júbilo ao Senhor, aleluia, glorifique a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele.